E quanto a Adolf Hitler? Ele não é um pensador, é apenas um bradador delirante. Talvez chegue o dia, disse Pepe, no qual as pessoas não saberão a diferença. Hoje eu quero falar com vocês sobre esse livro aqui, A Mulher do Oficial Nazista. Esse é um livro autobiográfico da Edith Rambir, que é o nome dela. E aqui ela conta toda a situação dela, convivendo com um nazista. Ela é esposa de um oficial nazista, como está dizendo aqui, mas isso vai acontecer um bom tempo depois. Tem muita coisa que acontece na vida dela antes, muita coisa que ela tem que passar. E depois é que ela vai se casar com esse homem, que é o Werner Vetter. Aqui a Edith relata a vida dela desde como foi a criação dela, desde a infância, com as pessoas que ela convivia, o pai, a mãe, as irmãs, e também o primeiro namorado dela, que foi Pepe. Através das memórias da Edith, a gente vai entendendo aos poucos como o partido nazista foi tomando força, foi tomando poder. E aqui nesse livro a gente vê o começo de tudo, quando os campos de concentração ainda eram uma coisa desconhecida. Como é relatado aqui, no começo não parecia que a coisa ia ser o absurdo de crueldade que acabou se tornando. A Edith conta aqui que no começo ninguém tinha nem ideia, nem noção do que seria um campo de concentração. Se sabia que as pessoas iam para campos de trabalho forçados, como ela mesma foi, e essas pessoas voltavam. E depois é que se começou a ter notícia dos campos de concentração, dos campos de extermínio. Essa frase aqui, os nazistas tinham feito um excelente trabalho de desencorajamento de fé em qualquer outra coisa que não fosse o próprio Führer. Então, isso mostra bem como que o poder de Hitler foi tomando força, e Hitler, com essa lábia dele, foi vendendo a ideia de que os judeus eram essa praga, uma maldição no mundo, e que os judeus queriam tomar conta, dominar o mundo, e que eles teriam de ser impedidos e arruinados antes de conseguirem isso, e que eles tinham que tomar o poder dos judeus, e tinham que tomar suas casas, tinham que tomar seus bens, tinham que tomar suas posses, para que eles fossem impedidos. Vocês entenderam? Vocês entenderam a cabeça desse ser humano? Isso foi tomando força, e a Edith acompanhou isso de perto até um dia em que ela e toda a família dela, começando pelo pai, que um dia perdeu o restaurante, que era o trabalho dele, né? A família tinha um restaurante e a família trabalhava nele. Então, isso foi a primeira noção que eles tiveram, assim, do que iria acontecer com os judeus. A família perdeu o restaurante. Depois o pai de Edith, ele sofreu um infarto, eu acho. Eu sei que o pai dela faleceu e ficou ela e a mãe e as irmãs. As irmãs, depois, a mãe deu um jeito, vendeu tudo que podia para que fosse arrumada passagem para as irmãs, para elas irem para Israel. E Edith ficou só a mãe e Edith, então. Depois elas foram também retiradas da casa, retiraram a casa delas, tomaram a casa. E um outro ponto que eu fiquei muito guardando na minha mente, para não esquecer de comentar com vocês, que foi quando o avô de Edith perdeu a casa que ele morou por 45 anos, e simplesmente viu ser tomada dele por conta da religião, por ser judeu. E uma coisa mais absurda ainda, os vizinhos estavam de acordo com isso. A Edith relatou aqui que enquanto o avô dele perdia coisas tão valiosas para ele de uma vida inteira, os vizinhos estavam se aproveitando dessa situação para comprarem essas mesmas coisas por um preço bem mais baixo. Então, eles viram nisso uma vantagem. Esse pessoal que não era judeu viu nesse sofrimento dos judeus uma vantagem, que era comprar esses bens, adquirir bens por valores mais baixos, e essas pessoas eram vizinhas, eram colegas. Então, para você ver o absurdo da situação, a gente começou a perceber. Então,
muitos viram nisso uma conveniência, porque mais tarde a gente vai entendendo que lojas e mais lojas os judeus foram perdendo e pessoas que não eram judeus foram se apropriando delas. Então era um negócio conveniente para essas outras pessoas, enquanto arruinava a vida de muitos judeus. Gente, é uma coisa assim de doer mesmo, sabe? O tanto de crueldade que a humanidade pode chegar. Isso aqui é só o começo. É só por enquanto tomando coisas, se apropriando de coisas que não são suas. E isso aqui já mexeu demais comigo, sabe? Eu fiquei muito mexida. Aonde o ser humano é capaz de chegar? E isso é só o começo, sabe? Eu entendo a ligação que os idosos têm com a casa que eles viveram, casas que a gente morou na infância, então eu entendo esse valor que tem. Então a gente imagina o que foi para o avô de Edith se ver tendo que sair da sua casa, que morou por 45 anos. É uma situação muito absurda e que simplesmente foi acontecendo e aos poucos foram realmente tomando as coisas, tomando a vida dos judeus. Depois a Edith ela foi convocada para um campo de trabalho forçado, que era numa fazenda, uma plantação, e ela foi chamada e ela foi para esse campo e lá ela sofreu muito. Eram condições de trabalho terríveis e o horário também, assim, muito desumano. Elas tinham que trabalhar demais e comer muito de menos, sabe? Comer de menos e as condições, as meninas trabalhavam até a exaustão e depois da exaustão. E de início, elas sabiam que iriam ficar lá 2 meses. E logo que chegaram lá, elas perceberam que não seriam 2 meses, mas essas meninas ficaram lá por mais de um ano, vivendo nessas condições prisioneiras e trabalhando nessa fazenda. E as meninas adoeciam e as meninas tinham cansaço, sabe? Exaustão mesmo, de exaustão e das condições de trabalho, da fome que elas passavam. E isso nem é o pior de tudo, né? O pior de tudo a gente sabe que é o campo de extermínio, como foi Auschwitz, que é o mais comentado, assim. E imagina você passar por isso tudo e ainda ter que se sentir grato por não estar passando uma coisa ainda pior. Depois a Edith recebe a notícia de que a mãe dela recebeu a notícia de que seria deportada para a Polônia e que ela teria que voltar para acompanhar a mãe. E essa volta dela acabou acontecendo muito tarde, porque quando ela conseguiu autorização para voltar, para ir ser deportada junto com a mãe dela já tinha ido, eles já tinham levado a mãe. E então, quando a Edith conseguiu essa autorização, ela chegou e não tinha um lar, não tinha família, né? O que ela tinha era o namorado Pepe dela, com quem ela ficou se comunicando por cartas enquanto estava nesse campo de trabalho. Ela se comunicava com Pepe e Pepe era um traste, né? Vamos dizer assim, ele era um traste. A situação é muito absurda, então não dá para se julgar muito as pessoas, mas realmente Pepe não fez nada por ela. Quando ela voltou do campo de extermínio, ela virou uma fugitiva porque assim que ela embarcou de volta na cidade dela, desembarcou na cidade dela, ela tirou a estrela que identificava ela como uma judia. Ela tirou essa estrela porque ela sabia que se fosse identificada como uma judia, seria imediatamente deportada. Ela seria deportada possivelmente para um campo de extermínio e ela queria ficar com Pepe. E por não ter se apresentado às autoridades nazistas quando ela voltou desse campo, porque ela teria que ter se apresentado para assim ser deportada, e ela não fez isso, então ela virou uma fugitiva. E ela fez isso porque ela queria ficar com Pepe. Ela passou quase 2 anos assim afastada, né, no campo de trabalho. E ela fez isso por amor a ele, ela queria ficar com ele. E aí, gente, Pepe simplesmente não faz nada por ela, o que eu entendi. Ele não faz nada por ela, ele não arruma lugar para ela ficar. Ela tem que se virar em tudo sozinha, os esconderijos, e ela passa essa aflição de não, onde é que eu vou dormir hoje, o que é que eu vou comer, e se escondendo por lugares, pedindo favores. E sim, quando ela estava nesse campo, ela sempre dizia nas cartas que queria se casar com ele, e ele sempre
fugindo do assunto, até que realmente ele fala que não vai se casar com ela, não podem se casar porque ela é judia e ela sabe as leis, né? Contra isso, ela sabe as leis, ela sabe como funciona e ela sabe a punição para isso. E Pepe, gente, ele é um cara que ele era judeu, mas a mãe dele conseguiu assim mexer uns pauzinhos e conseguiu tornar ele um alemão, né? Então, oficialmente ele era um alemão. E como o casamento entre judeus e alemãos não era permitido, então eles não poderiam realmente se casar. Quando ela voltou do campo, ela não tinha nenhum lugar para ficar e Pepe simplesmente não deu jeito nenhum. Quando Edith e a mãe dela estavam vivendo uma situação bem ruim, porque elas já perderam a casa, elas estavam vivendo de favor, assim, junto lá com as pessoas, e elas já estavam sem ter como se virar para comer. Então a Edith pensou em fazer a cobrança das prestações das máquinas acho que era de escrever ou era de costura, gente. Que o avô dela vendia, né? O avô tinha essa empresa que vendia máquinas e vendia outras coisas também. E ela pensou em fazer essa cobrança dessas prestações, mas o pessoal que devia simplesmente alegava que não tinha a obrigação de pagar por eles serem judeus. Eu não tenho obrigação de pagar um judeu, eu não devo nada. E, gente, vocês imaginam essa situação, você contando com esse dinheiro para poder viver por mais alguns dias e simplesmente o devedor alegar que não te deve nada porque você é um judeu. Está aqui. Tentei cobrar as parcelas das máquinas de costura e motocicletas que tinham sido vendidas pela franquia do meu avô, mas ninguém que devia dinheiro a judeu se sentia obrigado a pagar. A maioria riu na minha cara. A situação de Edith quando ela voltou do campo de trabalhos forçados foi a seguinte: ela não tinha onde ficar, ela não tinha onde dormir, ela não tinha o que comer, ela não podia se apresentar às autoridades para pegar um cupom de racionamento porque ela se tornou uma fugitiva quando ela saiu lá do transporte que estava trazendo as pessoas de volta. Eu sentia a preocupação dela, tipo, qual é o jeito que eu vou dar para ficar viva hoje? Gente, é muita tensão, uma situação muito triste de se imaginar uma pessoa por todos os lados. Depois, quando ela conseguiu, aqui vamos tocar nesse ponto. Quando ela já não via esperanças, ela estava até pensando já na possibilidade de se entregar realmente e ter esperanças de que ao menos fosse encontrar a mãe nos campos para onde estavam sendo levados os judeus. Ela ao menos, tipo, tava com esse pensamento já, eu vou me entregar e seja o que for, seja o que tiver de ser e ao menos, quem sabe, eu posso reencontrar a minha mãe. Pessoa que ajudou muito a Edith quando ela voltou desse campo, porque era uma senhora que era patroa de uma das meninas que ficou lá no campo de trabalhos forçados, e essa senhora gostava muito de duas meninas, dessas duas empregadas dela, e tinha muito carinho, e elas se comunicavam por cartas, e a Edith ficou sabendo disso pelas meninas, e então, quando ela voltou, as meninas recomendaram que ela procurasse essa senhora, e ela procurou essa senhora, e essa senhora ajudou muito, e essa senhora ajudou muito a Edith, ela foi um anjo na vida dela, e realmente salvou a vida dela, ajudou como pôde. E Edith, quando já estava com esse pensamento de vou me entregar, ela foi se despedir dessa senhora e foi aí que essa senhora deu uma luz para ela, indicou, ela não falou exatamente os detalhes, mas mandou que Edith fosse conversar com um senhor. Ela deu o endereço de um homem e mandou que Edith fosse lá encontrar com ele, fosse ter uma conversa com esse homem. E Edith foi sem nem saber realmente o que iria acontecer, sem saber que seria traída por essa pessoa que tanto ajudou ela, porque ela pensou nisso também. E se ela está me encaminhando para uma autoridade para me empreender, e se eu fui traída por ela,
estava com tanto medo de ser descoberta, acobertando uma judia, e finalmente entregou ela. Mas o que acontece é que esse homem era um homem envolvido nas questões jurídicas, e ele deu um auxílio a Edith. Tem aqui uma frase que ela fala. Ele explicou para ela como ela faria para passar por cima das leis dos nazistas, sabe? Ele explicou para ela, deu os toques que ela precisava para passar por cima dessas leis e conseguir viver como uma outra pessoa, levando uma outra identidade. Que ela fala aqui sobre esse homem. Ele não me desejou boa sorte, ele não pediu dinheiro, ele não se despediu, eu nunca mais o vi. Ele salvou a minha vida. Então foi esse homem que deu a direção para ela de como ela faria para se passar por uma outra pessoa. Ela teria que encontrar uma amiga que tivesse uma aparência mais ou menos parecida com ela, e ela tomaria os documentos dessa amiga e seriam com esses documentos que ela poderia viver se escondendo dos nazistas, se passar por uma alemã. E essa amiga, que foi também um grande anjo na vida dela, foi Christel Denner. Acho que é. O nome dela está aqui. Foi Christine Denner, que foi essa amiga que teve muita coragem em ceder esses documentos para Edith. E as duas teve um plano armado e as duas conseguiram viver com a mesma identidade. Edith conseguiu assim sair da cidade onde ela morava e viver em Munique como Christine Denner. Ela assumiu a identidade da amiga e foi vivendo, sempre com muito medo de ser descoberta e do pessoal descobrir que na verdade ela não era Christine Denner, ela não era essa alemã, ela era uma judia. Então ela estava o tempo todo com essa atenção, esse medo, essa preocupação de ser descoberta. Mas ela foi vivendo e ela conseguiu um emprego. Depois ela conheceu esse homem que é o Werner Vetter, que seria então o oficial nazista com quem ela se casaria. E esse cara, eu tive um ranço desse cara também, porque mesmo que ele tenha entendido, assim, mesmo que ele tenha aceitado ela, mesmo sendo judia, ele correu um risco que o Pepe lá atrás não quis correr, né? Porque ele aceitou se casar com ela mesmo ela sendo uma judia. E só que esse cara, ele é muito escroto. Ele é um escroto. Ele nunca tocava no assunto sobre ela ser judia. Ela vivia o tempo todo em pânico de ser descoberta, porque ela tinha que pegar comida com os cupons de racionamento, ela tinha que pegar os cupons, ela tinha que renovar esses cupons, e tinha uma burocracia, e ela tinha medo de nesse vai e vem desses cupons, acabarem descobrindo que essa Christine Denner não é ela. Ela tinha muito medo desses momentos, de ter que usar esse cupom de racionamento, porque eram nesses momentos que ela podia ser descoberta. E simplesmente ela não podia compartilhar com esse Werner, ela não podia compartilhar esse medo com ele, porque ele não estava nem aí. Ele simplesmente só queria que ela não tocasse nesse assunto, para fingir que não existia, sabe? Para fingir que ele não estava casado com uma judia. Então ela tinha essas preocupações só para ela. E eu imagino a tensão que é isso, você conviver com toda essa preocupação sozinho, não poder dividir com ninguém. Os vizinhos deles achavam que ela era uma judia, que ela era uma alemã, então ela tinha que fingir também para eles. E é por isso que fala isso aqui na sinopse. Nesse relato incrível, Edith conta como era viver em constante medo. Ela revela como os oficiais nazistas casualmente questionavam a linhagem de seus pais, como ela recusou analgésicos durante o parto de sua filha. Ela vivia em constante medo de que por uma frase, por algum deslize, algum comportamento errado dela, eles perceberem que ela não era uma autêntica alemã. E o momento do parto da filha dela foi muito agonizante também, porque ela tinha conhecimento de que as meninas, as mulheres, falavam muita coisa sem ter noção do que estavam dizendo,
sobre o efeito da anestesia. A anestesia tinha esse efeito de fazerem as mulheres falarem sem ter muita noção do que estavam falando ou fazendo. E ela presenciou, como enfermeira, ela presenciou algumas dessas mulheres soltando informações que poderia custar a vida delas. Então, no parto da filha dela, ela recusou a anestesia por esse medo de que, sob o efeito da anestesia, ela revelasse que na verdade era uma judia. Então, ela suportou todas as dores do parto por essa questão. Aqui no final do livro é contado que a mãe da Edith, ela foi executada em um desses campos, pouco tempo depois de ser deportada. Então, uma dúvida que a Edith tinha por anos, que era se a mãe dela tinha sobrevivido ou não. E a gente fica sabendo que, na verdade, as esperanças da Edith não tinham fundamento, porque a mãe dela foi executada pouco tempo depois de ser deportada. O Werner Werther, também a Edith conta que ele não queria um filho com ela por conta dela ser judia. Então, apesar de aceitar que, no caso, ignorar que ela fosse, ele não queria que um filho dele tivesse o sangue de um judeu. Tem também uma coisa sobre os rádios, de quando as estações foram sendo proibidas, então eles só podiam escutar rádios nazistas. E a Edith, uma noite, ela infringe essa regra e ela escuta bem baixinho o rádio em uma outra estação e ela fica sabendo dos horrores que estão acontecendo aos judeus em outros países, em outras cidades. Ela fica sabendo que tudo é muito maior do que ela imaginava. É nesse momento que ela perde as esperanças de que a mãe tenha sobrevivido a isso. Gente, tem muita coisa que eu poderia comentar ainda. Esse livro é um livro maravilhoso, assim, para você ter uma noção. Tem muita coisa ainda que eu podia falar sobre esse livro. Ele é um livro muito sensacional, incrível, que você pode ter noção do que os judeus passaram, você pode ter uma noção do que era para um judeu que estava vivendo escondido, para ela que fingia ser alemã. Então, de todos os lados, assim, os judeus que estavam vivendo escondidos, os judeus que foram para os campos de trabalho forçado, para os campos de extermínio, os judeus que conseguiam de algum jeito afirmar assim, nacionalidade alemã, forjar isso, e tinham que viver com esse peso desse segredo. Foi uma situação muito cruel, desumana e difícil para todos eles, sabe? E é isso, gente. Esse livro mexeu muito comigo. Sempre mexe livros sobre a Segunda Guerra. Eu nunca tô preparada para ver o absurdo disso. É sempre um choque ver o quanto a humanidade pode ser cruel. É sempre um choque para mim. E esse foi o livro, essa foi a resenha. É isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos e até o próximo.